Hello there! Can you help me teach people how they can use you to improve their English speaking skills? Se tu não tem ninguém pra praticar inglês no teu dia a dia e não gosta de utilizar nem o ChatGPT nem o Gemini por algum motivo, esse vídeo é pra ti. Imagina tu poder conversar com uma inteligência artificial que te responde na hora, corrige os teus erros e ainda simula situações da vida real. Pois essa é justamente a proposta da nova função do Live Speech do Google AI Studio, e hoje eu vou te mostrar absolutamente tudo que ela pode fazer por ti pra te ajudar a destravar o teu inglês de vez sem sair de casa. Pega o teu bloco de notas porque esse vídeo vai ser um vídeo longo, com muita informação pra tu destravar o teu inglês de uma vez por todas utilizando a inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial do Google desde o básico e como configurar ela direitinho e adaptar ela pro teu nível de inglês. Eu dividi esse vídeo em 15 pontos e também com 15 ideias de prompts pra tu já sair praticando inglês hoje. E caso tu queira pular pra algum ponto específico do vídeo, é só clicar na barra de navegação aqui embaixo que eu deixei tudo dividido em capítulos. E fica até o final desse vídeo porque eu preparei um material especial que eu vou largar pro pessoal e também tem um detalhe importante sobre o impacto psicológico que a inteligência artificial pode ter no teu aprendizado do inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Ponto número 1. O que é o Google AI Studio e essa nova função do Live Speech? O Google AI Studio é uma nova plataforma do Google para interagir com modelos de inteligência artificial, que é muito parecido com o ChatGPT, ou com o próprio Gemini, que também é uma outra inteligência artificial do Google, um pouquinho mais simples. Mas essa daqui que a gente vai ver hoje tem um foco ainda maior na interatividade e na integração com a voz, com o speaking. Essa função do Live Speech permite com que tu converse com a inteligência artificial utilizando o teu microfone e ela te responde tudo em tempo real, te dando feedback imediato. Mas por que raios que a gente tá estudando sobre o Google AI Studio? Eu conto pra ti. Se a gente for comparar o Google AI Studio com o ChatGPT ou com o próprio Gemini, o ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais mais utilizadas para a prática de speaking em inglês, ainda não tem um modo de conversação por voz com resposta instantânea nesse mesmo nível do Google AI Studio. Esse recurso do Live Speech do AI Studio responde em segundos com voz natural e contínua. Praticamente como se fosse uma ligação, uma chamada por voz, uma chamada por telefone com alguém que fala inglês fluente. E ele também entende melhor interrupções e pausas. E isso produz uma conversa muito mais natural quando o assunto é praticar inglês para melhorar o teu speaking. E eu já vou largando informação extra logo de cara aqui. Se tu quiser ver um comparativo detalhado entre o Gemini e o ChatGPT para aprender inglês, clica aqui em cima porque eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre isso. E também te digo qual desses dois é melhor para aprender inglês. Em outras palavras, o Google AI Studio virou hoje uma das melhores opções gratuitas para tu treinar o teu inglês falando em voz alta com uma inteligência artificial. Tu ativa o microfone, erra, acerta, recomeça e tudo isso em um ambiente seguro e sem pressão. E obviamente sem ninguém te julgando. Agora que tu já entendeu o que é o recurso do Live Speech e por que ele pode te ajudar com a tua prática de speaking em inglês, bora ver como tu pode acessar e configurar essa ferramenta direitinho para começar a praticar ainda hoje. Em primeiro lugar, como é que tu vai fazer para acessar o Live Speech? Tu vai no teu navegador, tá? A gente vai dar preferência para utilizar o computador aqui, tá, gente? Eu não cheguei a testar isso aqui no celular, mas vocês podem ficar à vontade para testar no celular também. E eu recomendo que vocês utilizem o navegador do Chrome, porque ele é o navegador do Google e tudo que é do Google funciona melhor com as coisas que são do Google. Vocês vão digitar aí na barra de navegação, então, aistudio.google.com/live. Eu já tô logado aqui, mas quando vocês acessarem pela primeira vez, ele vai pedir para vocês logarem ali com a conta de vocês do Google e logo após vocês já vão cair nessa tela aqui. E aqui vocês vão ver que a gente vai ter várias opções, várias coisas para clicar, mas eu vou direto ao ponto só pro que realmente importa pra gente praticar inglês. Vocês vão clicar direto aqui nessa aba do Stream. É aqui que tá o recurso do Live Speech, é isso aqui que importa pra gente. Clico aqui pra dar mais espaço, depois a gente vai ter opções de vozes aqui, mais um monte de coisa. Eu vou recomendar que vocês só ativem duas opções aqui, que é o Affective Dialogue e o Grounding with Google Search. Okay? Porque isso aqui vai ajudar ele a dar respostas com melhor contexto pra gente, porque vai ajudar ainda mais a simular essas conversas como se fossem conversas reais. Aqui vocês podem escolher a voz que vocês querem, seja mais agradável pra vocês, ou que tenha a entonação que vocês prefiram, mas a parte mais importante aqui é que vocês selecionem o modelo de inteligência artificial certo, que o que a gente vai utilizar aqui é o Gemini 2.5 Flash Preview Native Audio Dialogue, porque esse daqui é o modelo de IA que foi feito para simular conversas reais como se estivesse conversando como um nativo. Marcou essas opções, já tá feita a primeira parte. E aí a gente vai poder interagir com a IA aqui, tanto digitando quanto falando ao mesmo tempo. Vocês podem utilizar
as duas ferramentas. Beleza, tu já entrou na plataforma e ativou o Live Speech. Mas talvez tu esteja te perguntando, e agora? Onde é que eu clico? Calma que no ponto número 3 eu vou te contar tudo direitinho como é que funciona, pra tu conseguir aproveitar tudo de melhor que essa inteligência artificial tem pra te oferecer. Bom, vamos olhar a coisa aqui de uma forma um pouquinho mais detalhada agora. Como eu falei pra vocês antes, essa parte aqui é a parte principal. Se vocês quiserem, vocês podem ativar o webcam, ele vai entender os gestos de vocês e vai levar em consideração o que tá ali na câmera também pra montar as respostas. Vocês podem compartilhar a tela de vocês caso vocês não entendam alguma coisa, queiram tirar alguma dúvida, queira que o Gemini aqui ajude vocês, dá pra compartilhar a tela também. Mas o que a gente vai usar principalmente aqui é essa barra aqui pra escrever e o Talk, que é o microfone pra gente conseguir ter essa conversa. Caso você seja desenvolvedor, provavelmente já deve estar familiarizado minimamente com essa ferramenta. Tem várias opções aqui para desenvolvedores também, tá? Como essa Function Calling, Automatic Function Response. Aqui tem uma seção que é só para criação de aplicativos também, coisas que tu pode gerar utilizando a inteligência artificial. Dá para gerar mídia aqui, caso vocês queiram também, vídeos, imagens, enfim, é só mandar a descrição que o Gemini vai criar a imagem para vocês. Mas, de novo, a gente vai utilizar aqui só esse stream que é do Live Speech. Bom, chega de falação e hora da prática. Bora começar com o primeiro prompt aqui pra gente praticar o speaking. Eu quero que tu preste bastante atenção na dinâmica da conversa aqui. Lembrando que tu sempre pode pedir pra IA falar mais rápido ou mais devagar, conforme o teu nível de inglês e a tua necessidade também. Primeiro eu vou colar um dos prompts que eu fiz aqui. Vamos começar desta forma, alright? Então esse prompt aqui é pra gente falar sobre weather, climate conditions. Vamos ver a gente mandando aqui o que é que ele vai responder pra gente. Hello. I'd be happy to talk about the weather today. How is the weather where you are? Well, today is hot and sunny, even though it's winter. Oh, that's interesting. Even though it's winter, you're having hot and sunny weather? What does it usually feel like in winter there? It's usually cold. Can you speak a little slower, please? My English level is very basic. Yes, of course. I can speak slower. So, it is unusual for it to be hot and sunny there in winter. Is it warmer than usual today? Muito bem, só um prompt pra gente testar aqui. Vocês viram eu pedir pra ele speak slowly e ele vai diminuindo a velocidade. Então, se ainda tá rápido demais, vocês podem diminuir mais ainda. Speak slowly, speak fast. Good? Agora que tu já sabe onde clicar e como navegar, deixa eu te mostrar o porquê essa ferramenta é tão poderosa, especificamente para tu desenvolver o teu speaking em inglês. E onde é que isso vai estar? Obviamente, isso vai estar no point number 4. Esse recurso do Live Speech do Google AI Studio junta 3 pilares principais do aprendizado. Tempo de resposta rápido, ou seja, não dá tempo para pensar demais, ele simula muito melhor uma conversa real. Correção imediata, se tu pedir. Tu pode errar, corrigir e repetir sem ninguém ficar te julgando. E repetição. Pode repetir o mesmo diálogo quantas vezes tu quiser até tu te sentir seguro. É como ter um parceiro de conversa 24 horas por dia, que nunca perde a paciência contigo. Bora testar com mais um prompt então pra gente treinar um pouquinho mais de speaking? A gente vai utilizar esse prompt aqui agora. I want to practice small talk in English. Pra quem não sabe o que é small talk, são aquelas little conversations que a gente tem sobre bobagens. Ask me casual questions like we met at a party. Ok? Então vamos lá. Oh, cool. So, what brings you to this party? How do you know our hosts? I met them during college. Oh, cool. It's always nice to catch up with old friends. What have you been up to lately? Anything interesting happening? Actually, I'm doing YouTube right now, and I'm starting some other projects. I have some English courses as well, but that's pretty much what I've been doing. Wow, that sounds really exciting. Juggling multiple projects can be a lot, but it must be rewarding. What kind of content do you create on YouTube? And that's good for now. Que se deixar aqui, a gente vai, a conversa só vai indo, tá, gente? Então isso aqui é só uma pequena amostra pra vocês poderem ir testando aí em casa. Tá, mas a grande questão aqui é a seguinte, que a ferramenta é boa, já deu pra perceber. Mas será que ela se adapta ao teu nível? E a resposta é yes. No ponto número 5, que é um dos mais importantes aqui do vídeo, eu vou te mostrar exatamente como tu pode fazer pra ajustar cada um desses prompts pro teu nível, seja ele básico, intermediário ou avançado. Só deixa eu te perguntar uma coisinha antes. Tu tá curtindo o vídeo até aqui? Se sim, não esquece de smash like, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e mostra pro algoritmo do YouTube que tem muita gente aqui querendo aprender inglês de um jeito muito mais prático e real. E se por um acaso tu caiu aqui no canal de paraquedas, já aproveita pra se inscrever aqui no canal do English Drops, porque eu posto conteúdo novo, exercícios todos os dias aqui no próprio YouTube e toda semana tem vídeo novo. With that said, let's go to point number 5.
como adaptar os prompts pro teu nível. Aqui eu vou te dar alguns exemplos práticos de prompts e como tu pode adaptar eles exatamente pro teu nível. Claro que aqui eu vou criar alguns prompts um pouquinho mais gerais, mas nunca esquece de sempre utilizar a tua criatividade. Tu tá utilizando a inteligência artificial para treinar o inglês especificamente para ti. Então tu tem total liberdade para adaptar qualquer informação que tu queira nesses prompts. Bora começar então com o prompt de nível iniciante. Eu vou te dizer alguns dos grandes objetivos que a gente tem quando a gente é iniciante. Treinar estruturas básicas, vocabulário simples, ouvir devagar e ganhar confiança. Então bora treinar esse primeiro prompt, que é esse daqui. Speak slowly and clearly. Então, slowly and clearly. Use simple words. Ask me questions about my daily routine. Correct my grammar mistakes in a friendly way. Okay, I can do that. Tell me a bit about your usual day. What's the first thing you usually do when you wake up? I wake up, brush tooth. I see. A good way to say that would be, I wake up and brush my teeth. It's great that you start your day with brushing your teeth. What do you do after that? After brushing my teeth, I like to make live stream and talk to the student. Oh, that sounds interesting. So after brushing your teeth, you like to do a live stream and talk to students. What do you usually talk about during the live stream? I just talk how to make egg. That's a fun topic. So you teach people how to make eggs during your live streams? That's a very useful skill. Pronto. Então aqui deu pra ver, né, que eu fiz alguns erros de propósito aqui e ele corrigiu, ó. A good way to say that would be I wake up and brush my teeth. Eu falei I wake up, brush my tooth. Tinha o plural errado ali, tinha alguns outros errinhos, então ela sugeriu isso de uma forma muito amigável. E é importante que a gente sempre preste atenção aqui, porque quando ela manda essas correções, às vezes ela corrige, às vezes ela faz uma correção clara que nem essa, e às vezes ela só te corrige repetindo as coisas que eu já falei de uma forma um pouquinho diferente. Mas uma coisa que é sempre importante frisar aqui, tá, gente? Inteligência artificial não é perfeita. Obviamente que hoje as ferramentas de inteligência artificial já estão muito mais avançadas, mas a gente não pode confiar cegamente. Então, utilizem sim a inteligência artificial, mas como uma ferramenta a mais para vocês praticarem inglês. Não fiquem totalmente dependentes delas. Eu quero dar uma outra dica extra aqui. Quando vocês estiverem conversando com o AI Studio, sempre que, depois que vocês terminarem de falar, mutem o microfone de vocês. Porque qualquer respiradinha que vocês derem no microfone, ele vai entender que de repente tu tá querendo interromper, tá querendo falar alguma outra coisa e vai parar de falar. Então fica aí uma dica extra. Bora pro prompt de nível intermediário. Quais que seriam alguns dos objetivos de um nível intermediário em inglês? Praticar fluência, construir respostas mais longas, introduzir vocabulário novo e também situações reais. Claro que esses são só alguns dos objetivos. E o prompt que a gente vai utilizar vai ser esse daqui. Let's roleplay a job interview in English. Então, o que é roleplay? Vocês já jogaram RPG? RPG é um role-playing game. Então, cada um vai ter um papel ali e a gente tá simulando uma história. Isso seria um roleplay. Let's roleplay a job interview. Então, vai aplicar para alguma entrevista de emprego? Esse aqui é o perfect prompt. You're the interviewer. Ask me questions and give me feedback on my answers. Okay, I'm ready. Let's start with the first question. Can you tell me a bit about your background and experience that makes you a good fit for this role? Yes, I've been teaching English for the past 11 years, and I have a lot of experience with teaching privately and also in schools. So I think I am the perfect applicant for this role. That's great to hear about your extensive experience. Então aqui nós temos o nosso prompt para uma job interview. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá aprendendo inglês porque quer uma vaga de emprego na gringa. Então olha só, that's perfect for you. Agora bora pro nosso prompt de nível avançado. Objetivos esperados de um nível avançado no inglês. Refinar a entonação, obviamente sempre adquirir mais vocabulário, praticar expressões idiomáticas, sim, aquelas lá que todo mundo tem pavor, e fluência emocional, que é basicamente tu conseguir soar um pouquinho mais natural quando tu tá falando inglês. E esse vai ser o nosso prompt de nível avançado. Challenge me with complex vocabulary and idioms. Let's have a deep conversation about English learning and the different teaching approaches to it. By all means, let's delve into the intricacies of English language pedagogy. There are a plethora of methodologies. Some approaches prioritize communicative competence, emphasizing fluency and practical usage, while others might be more grammar-centric, focusing on the structural aspects of the language. It's a fascinating landscape to explore, with various strategies tailored to different learning styles. What aspects of these approaches are you particularly interested in discussing? Well, I want to have a conversation about what you think about this approach to not use translation
to teach English because my public is mainly Brazilian English learners, so people that speak Portuguese as the native language. And I see that a lot of people over this 11 years that I've been teaching English, they have a lot of problems with English acquisition, especially when they are too focused on translating. That's a pertinent point. The direct method, for instance, strongly advocates against translation, immersing learners directly in the target language. The idea is to foster a more intuitive understanding, encouraging learners to think directly in English rather than constantly translating from their native language, in this case, Portuguese. This can help overcome the cognitive barrier of constant translation. All right, and that's gonna be enough for now, because if we don't stop, it's gonna keep talking and talking and talking. Mas de novo, só pra você ter uma ideia aqui do que dá pra gente extrair a partir dessas práticas e desses prompts pra gente praticar o speaking. Uma das maiores vantagens do Live Speech do Google AI Studio é que tu consegue ter um controle maior da conversa. E isso significa que com o prompt certo, tu consegue moldar o nível da interação conforme o teu nível de inglês. Que foi o que eu acabei de mostrar aqui com esses prompts. Seja tu um iniciante total ou alguém que já tá buscando fluência. Sem dúvida, uma das coisas mais importantes que a gente precisa anotar quando a gente tá falando sobre utilizar a inteligência artificial para praticar inglês é que a chave deve ser saber dar as instruções corretas para IA, ajustando o vocabulário, velocidade e o tipo de interação que tu quer ter. Porque isso vai fazer com que tu tenha um controle maior sobre o nível de complexidade da conversa e não vai ficar simplesmente fingindo que tu tá entendendo tudo que a IA tá te falando. E se tu quer realmente utilizar o que tu tá aprendendo aqui e começar a colocar em prática o teu inglês, com desafios reais e orientação para largar de vez o vício da tradução, o desafio de Strava é pra ti. São 7 dias comigo com tarefas práticas, aulas e estratégias pra largar a tradução e começar a pensar direto em inglês. É só R$19,90 com 7 dias de garantia e se tu não tiver satisfeito com o curso, eu devolvo o teu dinheiro. Ficou curioso? É o primeiro link aqui da descrição. Agora que tu já sabe como ajustar a IA pro teu nível, bora aplicar isso em situações reais que tu vai viver em viagens, entrevistas ou até no trabalho. Point number 6, incoming, prática com situações reais. Um dos maiores trunfos do Live Speech é a capacidade de simular situações reais de conversação. Aquelas que tu provavelmente vai enfrentar quando tu for pra fora do Brasil. Isso vai muito além de frases soltas. Aqui tu entra em um mini teatro, com a IA assumindo o papel de atendente, entrevistador, garçom, recepcionista e tu vai praticando de forma ativa. É tipo um RPG, só que focado pro teu inglês. O primeiro exemplo de prompt que a gente vai utilizar aqui vai ser para nível básico a intermediário. Check-in em hotel. E esse é o prompt que a gente vai utilizar. Let's pretend I'm checking in at a hotel in New York. You're the receptionist. Welcome to the hotel. How can I help you today with your check-in? Oh, hi. I have a room booked for 2 people. Wonderful. Could you please provide your name for the reservation? Also, will you require anything else for your stay? No, it's really just the room. My name is Rodrigo Matos. Thank you, Mr. Matos. I see your reservation for a room for 2. Let me just prepare your keys for you. Is there anything else I can assist you with today? So there you have it. A hotel conversation simulation. O segundo prompt que a gente vai utilizar aqui é para nível intermediário. Uma conversa em um airport. Let's simulate a situation where I'm at the airport and my flight got delayed. You're the airline assistant. I understand your flight has been delayed. I'm sorry for the inconvenience. Could you please provide me with your flight number so I can check the status for you? It's flight 1234, destination Malibu. Thank you. Flight 1234 to Malibu has been delayed due to operational issues. The new departure time is estimated to be 2 hours from now. We're working to get you on your way as soon as possible. But that's unacceptable. How am I supposed to get on time now? I understand your frustration. We are doing our best to minimize the impact of the delay. Could you please tell me if you have any connecting flights or appointments you need to reach? And there you have it, your airport conversation simulation. Legal, tu já sabe simular agora diálogos da vida real, mas e o vocabulário? Bora aprender como a gente pode utilizar a IA para expandir o teu vocabulário, com contexto e de verdade, que é justamente o que a gente vai ver no point number 7. Treino de vocabulário com contexto, porque vocês já sabem, quem acompanha os vídeos aqui do canal, context is King. Uma das formas mais eficazes de aprender vocabulário novo é ver as palavras aplicadas em contexto. Por quê? Porque uma palavra em inglês pode ter vários significados diferentes dependendo de cada contexto. E é justamente aqui que o Live Speech do Google AI Studio pode ajudar a gente. Isso ativa compreensão mais produção. Tu entende o significado e já pratica usando a palavra em contexto. Como se tu estivesse num quiz ao vivo com o professor. E o prompt que a gente vai utilizar nesse momento agora é esse daqui. Teach me 2 new business English expressions and ask me questions to test them.
Certainly. Here are 2 business English expressions for you: to be in the pipeline and to touch base. Would you like me to explain their meanings and then ask you some questions? Yes, please. All right. To be in the pipeline means that something is in progress or planned for the future. To touch base means to briefly contact someone to discuss something. Now, imagine your company is developing a new product. How would you use in the pipeline to describe it? And if you needed to get a quick update from a colleague, what expression would you use? Well, the project is currently in the pipeline, but we still need to touch base to see what's going to be the next step. Excellent. You used both expressions correctly. You've got these expressions now. E essa é uma forma super eficaz pra gente aprender vocabulário de uma forma contextualizada. E lembrando, obviamente, que tu pode utilizar esse mesmo treino, esse mesmo prompt aqui pra adquirir mais vocabulário pra qualquer tipo de assunto que tu queira aprender. É só ajustar aqui no prompt. Alright. Agora tu já sabe como é que faz pra aprender vocabulário novo com Google Studio AI. Agora bora ver como é que tu pode fazer pra receber correções na hora e transformar a inteligência artificial em um personal trainer de inglês. Let's go to point number 8, shall we? Correções e feedback imediato. Uma das maiores vantagens que a gente tem de utilizar o AI Studio é que tu pode pedir correções na hora, sem medo de ser julgado. E eu tô sempre falando isso daqui porque uma das grandes preocupações que a galera tem quando tá praticando speaking é ser julgado ou ser ridicularizado por alguém quando tá falando inglês. A inteligência artificial não vai fazer isso, a não ser que tu peça pra ela. E esse negócio de ficar pedindo correção, convenhamos, nem sempre é confortável de fazer com um professor ou com uma sala cheia de gente. Com o prompt certo, tu consegue fazer com que a IA se transforme em um verdadeiro personal trainer de inglês, que escuta o que tu diz e corrige os erros de gramática, vocabulário e até de entonação. E esse daqui é o prompt que a gente vai utilizar agora. Please correct my sentences if I make grammar mistakes while speaking. Of course. I can help with that. Just continue speaking and I'll let you know if there are any grammar corrections needed. Sounds good. Today, I don't studied English. Okay, the correct way to say that is today I didn't study English. We use didn't with the base form of the verb study for negative statements in the past tense. Does that make sense? On point. Corrigiu exatamente o que precisava ser corrigido ali do past tense. Então, para qualquer frase que vocês falarem com a IA, se tiver esse prompt aplicado, vai largar as correções ali para vocês. Isso acelera o teu processo de aprendizado sem precisar de um teacher o tempo inteiro. Agora imagina tudo isso sendo usado para tu te preparar para conversas que realmente vão acontecer na tua vida. É exatamente sobre isso que se trata o ponto number 9. Como usar a IA para se preparar para conversas reais. Um dos maiores bloqueios de quem tá tentando aprender inglês é o medo de travar na hora da verdade. Uma conversa real com um gringo, uma reunião de trabalho, uma entrevista, uma viagem, aí bate o branco, o nervosismo e tudo que a pessoa estudou parece que evapora. E utilizando essa ferramenta no Google, tu pode simular exatamente essas situações antes que elas aconteçam. E o melhor de tudo, quantas vezes tu quiser, no teu ritmo e com calma. Como é que isso te ajuda na prática? Reduz o teu nervosismo, porque o teu cérebro já vivenciou esse cenário antes, tu aprende o vocabulário certo para aquela situação e tu ganha confiança, porque tu já treinou antes o que dizer e como dizer. E o prompt que a gente vai utilizar para colocar isso em prática é esse daqui. Let's simulate a conversation with a coworker in an international company. Okay, I can do that. What's the topic of our conversation? We're talking about a new merge that is happening between our company and another one. Ah, a merger. That's a significant change. What aspects of the merger are we discussing? The main topic of discussion here is that a lot of our coworkers are worried that they are going to lose their jobs. Oh, I understand. Job security concerns are very uncommon during merger. We should probably focus on discussing how we can address those concerns and provide clarity to our colleagues. What kind of information can we share to help ease their worries? E vocês viram que até eu dei uma travadinha ali, mas isso não impede o AI Studio de entender o que tu está falando. Caso tu fale alguma coisa que fique muito discrepante, que tenha um erro muito complicado, ele vai pedir para tu repetir caso ele não tenha entendido. Agora te lembra sempre disso. Em conversas normais, é normal a gente dar uma travada, repetir algumas coisas. E a inteligência artificial trata esses mini travamentos, que são normais aqui, como algo normal de uma conversa. Então não se preocupem com isso. E com esse tipo de prática, a gente não treina só o inglês, mas tu também treina o teu emocional, a tua agilidade e a tua autoconfiança. Esse aqui é o tipo de ferramenta que realmente
realmente te prepara pro que importa de verdade. Usar o inglês na vida real, com gente de verdade e em momentos que importam. Mas aí tu pensa, ok, Rodrigo, entendi. Mas eu morro de vergonha de falar inglês. Até com a inteligência artificial. Calma que no ponto número 10 a gente vai falar justamente sobre isso. E tu vai ver como isso é mais comum do que tu imagina. Number 10, here we go! Como vencer a vergonha de falar com a inteligência artificial? Se tu sente vergonha na hora de falar inglês, deixa eu te falar uma coisa e repetir aqui de novo. A IA não te julga. Ela não ri, ela não faz cara feia e ela nunca vai perder a paciência contigo. E só isso já coloca ela anos-luz à frente de qualquer outra forma tradicional de prática para quem trava por insegurança. Muita gente que tenta aprender inglês tem um bloqueio emocional muito forte com a fala, com o speaking. Tem medo de errar, tem medo de soar ridículo, de ser corrigido na frente dos outros. E aí a pessoa acaba evitando o speaking, que é uma das partes mais importantes da comunicação em inglês. E isso só acaba piorando o problema. E agora, antes da gente ir pro próximo prompt, eu vou te dar algumas dicas práticas de como tu pode lidar com esse problema da vergonha ao falar inglês. Obviamente, tô falando aqui sobre a utilização da IA para esse tipo de prática. Começa com perguntas e respostas de uma frase em específico. Usa fone de ouvido para bloquear distrações de fora. Adquire esse costume de fazer esse tipo de prática de 5 a 10 minutos por dia, no teu tempo. Anota as expressões e vocabulário novo que tu aprendeu e tenta refazer essa conversa aplicando essas coisas que tu aprendeu. E um dos pontos mais importantes, sempre reforça essa ideia. Ninguém tá te escutando. Tu tá seguro pra errar. Bora pro prompt pra galera envergonhada. I feel shy speaking English. Help me feel more confident with short questions and support. I understand. We can practice together. How about we start with some simple questions? What's your favorite color? I have two favorite colors, green and black. Green and black are both great choices. Do you have a favorite color of clothing? Or do you like wearing both colors? The colors that I usually use for my clothing, it's black. Sometimes I like to use gray as well. Black and gray are very versatile colors. They look good on many people. It sounds like you have a good sense of style. Small talk. Lembre de sempre ser criativos no seu prompt. E para quem quer desenvolver o speaking de verdade, precisa também treinar o listening. No ponto 11, tu vai entender como utilizar o live speech para ouvir melhor e responder com mais segurança. Point number 11, treino de listening com o live speech. Tem gente que acha que o listening e o speaking são habilidades separadas, mas a grande real é que elas andam lado a lado. Tu não consegue falar bem se tu não entende o que tu escuta. E o live speech é uma das melhores ferramentas para treinar as duas ao mesmo tempo. A diferença aqui é que tu não tá só ouvindo um podcast ou assistindo uma série. Tu tá interagindo em tempo real. Isso te obriga a prestar atenção, interpretar e responder de verdade. O que acelera demais o teu aprendizado. Te liga só no prompt que a gente vai utilizar para treinar o listening. Tell me a short story in English and ask me questions about it. Okay, once upon a time, there was a curious little bunny named Thumper who loved to explore the big forest. He hopped through the trees, sniffed the wildflowers, and always went looking for new adventures. One sunny day, he discovered a hidden path that led to a sparkling pond. What do you think Thumper did next? He probably crossed the pond? Actually, he was so enchanted by the water that he decided to sit by the edge and watch the fish swim. Then, he spotted a tiny turtle basking in the sun. It was quite a sight. Alright, and so there we have it, a little short story. Então o que dá pra gente praticar muito aqui? Além de listening, dá pra adquirir muito vocabulário. Se vocês não entenderem alguma palavra específica, vocês podem interromper e perguntar pro AI Studio que ele vai responder pra vocês. Então essa é uma ótima prática utilizando esse prompt. Agora que tu tá praticando o teu listening e teu speaking, que tal transformar a IA no teu coach pessoal de inglês? Bora pro ponto 12 que eu te mostro como fazer isso. Tu começa empolgado, mas depois de uns dias desanima, perde o foco e volta pra estaca zero. E é aí que a inteligência artificial pode se tornar o teu coach de inglês. Além de conversar contigo, a IA pode assumir o papel de um treinador que cria metas pra ti, que vai te cobrar progresso, te desafia e até te motiva a continuar. E a melhor parte disso tudo, ela não vai faltar nenhum dia, ela não vai te julgar e vai estar sempre disponível 24 horas por dia. Agora vamos ver alguns pontos que tu pode utilizar e adaptar nos teus prompts e pedir pra IA como se ela fosse o teu coach. Tu pode pedir desafios diários ou semanais de speaking, planos de prática baseados no teu nível, revisão do que tu aprendeu nos últimos dias, frases de motivação e incentivo para tu continuar praticando e criação de rotinas personalizadas para ti. Coisa de 15 minutos por dia, por exemplo. Eu vou colocar só um prompt aqui na tela, mas lembrando que lá no final do vídeo vai ter um presentinho especial para quem ficou até o final e de repente possa ser que eu mande um plano de prompts para tu praticar o teu speaking, além desses que eu tô passando aqui no vídeo. Então fica comigo. Esse aqui vai ser o prompt que a gente vai utilizar
utilizar. You're my English coach. Give me a speaking challenge for today and track my improvement. Okay, here's your speaking challenge for today. Describe your favorite movie in English, explaining why you like it so much. Try to use at least 3 new vocabulary words. After you speak, I'll give you feedback on your pronunciation and vocabulary usage. Ready to give it a try? Sure, let's give it a go. My favorite movie from all time is definitely the Lord of the Rings trilogy. I think it's a very fantastic movie. I love the history of that movie, all of the different races, the lore, the fantasy that it has. For me, it's one of the best movies of all time. That's a great choice. Your pronunciation was very clear and you spoke with enthusiasm. You used the word fantastic, which is a good vocabulary word. To make your description even more interesting, you could try incorporating some more specific details about the trilogy, like mentioning some of the characters or iconic scenes. Also, try to vary your sentence structure a bit more. Overall, that was a great start. Então, olha só que interessante esse feedback. Eu falei trilogy errado e ela não me corrigiu, mas ela repetiu utilizando um dos termos que eu falei ali, falando da forma correta, trilogy. Ela conseguiu captar também o nível de entusiasmo que eu tava tendo falando sobre o movie e ainda deu sugestões não só de correção, mas também de outras coisas que eu poderia melhorar para deixar essa minha descrição um pouquinho mais fluente. Amazing practice, amazing practice. Então não deixe de praticar o uso desse prompt. Mas não adianta só praticar, tu também precisa soar mais natural. No ponto 13 eu vou te mostrar como treinar a entonação e adaptar o teu sotaque sem apagar a tua identidade. So let's go to point number 13. Adaptando o sotaque e treinando entonação. Quando a gente fala sobre sotaque em inglês, muita gente acha que tem que se livrar do sotaque brasileiro. Mas na real, o objetivo aqui não é apagar quem tu é simplesmente soar mais natural e claro. E para isso, 2 coisas são essenciais: intonation and word stress, que é basicamente a entonação e a ênfase nas palavras certas. E por falar nisso, eu já tenho um vídeo completo falando sobre essa questão de querer apagar o sotaque brasileiro quando tu tá falando em inglês. Então não esquece de clicar aqui em cima para deixar esse vídeo salvo e dar uma olhadinha nele depois, porque ele vai complementar maravilhosamente esse papo que a gente tá tendo aqui. Agora, como é que a gente vai fazer pra IA identificar e nos ajudar com esse treino de intonation? Tu pode dizer pra IA falar uma frase pra ti, ouvir ela com atenção e depois repetir tentando imitar o ritmo, a melodia, a pausa e a musicalidade do inglês. E esse exercício é o que a gente chama de shadowing, que se tu já estuda inglês há algum tempo, já deve ter escutado falar. E aqui está o prompt que nós vamos utilizar para esta practice. Help me improve my English intonation and stress. Say a phrase and let me repeat. Sure. Let's try this phrase. The weather is beautiful today. Now you try repeating it. The weather is beautiful today. That was good. Try emphasizing the words beautiful and today a bit more. Like this. The weather is beautiful today. Give it another try. The weather is beautiful today. Excellent. You're getting the hang of it. Olha aí, obviamente errei de propósito, corrigido perfectly. E desse jeito vocês praticam a intonation de vocês. Agora tu já sabe utilizar a IA para treinar a tua intonation e word stress. Mas tem mais uma coisinha aqui. Treinar com IA não impacta só no teu inglês, mas também impacta a tua mente. Lembra lá no começo do vídeo que eu tinha falado que eu ia falar sobre o impacto psicológico que a IA pode ter no teu aprendizado? No ponto 14, a gente vai falar do impacto psicológico positivo dessa prática constante e sem julgamento com a inteligência artificial. So that's it, point number 14. Quanto mais tu fala e pratica inglês com a IA, menos vergonha tu sente. Tu começa a te ouvir mais. Tu começa a perder o medo do erro. Confia mais na tua voz e percebe que tu é sim capaz de te comunicar em inglês. Mesmo que não seja perfeito. O objetivo aqui não é a perfeição. Isso te dá liberdade para tentar, errar, rir e continuar. E essa liberdade que a gente consegue de se comunicar com a IA e treinar inglês com ela, sem medo e sem julgamento alheio, é justamente uma das coisas que mais faltam no aprendizado de inglês tradicional. Muita gente trava porque já ouviu piada do seu próprio inglês, ou até porque foi corrigida de uma forma agressiva. Só que isso deixa a marca. Mas a IA não vai fazer nada disso. Ela só te responde e te permite crescer no teu tempo. E quando tu começa a associar o aprendizado do inglês a um ambiente seguro, é aí que a tua confiança cresce e tu começa a te sentir mais confortável te comunicando em inglês. E também é aí que o inglês deixa de ser uma obrigação e começa a virar uma habilidade natural, que tu te sente bem usando. Mas obviamente que nem tudo são flores, não é mesmo? No ponto 15, eu vou ser bem sincero contigo sobre as limitações do live speech e da IA como geral. E também como tu pode contornar esses detalhes
habilidades e continuar evoluindo. Point number 15, limitações e como contornar. A gente precisa ser realista com uma coisa, tá, gente? A IA não substitui uma conversa com um ser humano de verdade. Ela pode repetir respostas, às vezes dá uma travadinha no contexto, pode não entender sarcasmo ou piadas mais sutis, e claro, não tem emoção. Fica mais naquele estilo robô educado que sempre responde bem. Mas isso não quer dizer que ela não presta, muito pelo contrário. Como treino de rotina, vocabulário, entonação e fluência, é uma ferramenta absurdamente útil. Tu pode praticar todos os dias a qualquer hora, sem depender de ninguém, e ainda personalizar o conteúdo do jeitinho que tu precisa. O segredo é não esperar que a inteligência artificial te torne fluente sozinho, mas sim usar ela como aliada no teu processo de aprendizado do idioma. É como se ela fosse uma esteira, ela te ajuda a andar, mas quem tem que dar os passos é tu. Usa a IA pra praticar algo que tu já estudou, pra revisar, pra reforçar, pra perder o medo de falar. E aí, quando surgir a chance de tu conversar com gente real, tu já vai estar muito mais preparado e seguro. E agora deixa eu te falar uma coisa. Além de tudo que a gente viu agora nesse vídeo longo pra caramba, eu preparei um arquivo completinho com todos os prompts que a gente utilizou aqui nesse vídeo e vários prompts extra pra tu poder treinar inglês com a IA. Seja o Google AI Studio, seja o ChatGPT, o Gemini, o que tu preferir. Vai funcionar com todas essas plataformas. E como é que tu faz pra ter acesso a esse arquivo? É só tu participar do English Drops Club que tá aqui na descrição do vídeo. Mas que raios de English Drops Club é esse, Rodrigo? Essa é a área de membros aqui do canal. Os membros do clube têm acesso antecipado a todos os vídeos, acesso a aulas completas e exclusivas da English Drops Academy, desconto exclusivo nos meus cursos e também aparecem nesse lindo mural dos membros do English Drops Club no finalzinho dos vídeos. Inclusive, thanks to all the English Drops Club members. Your support is extremely important. Agora, se tu curtiu todo o conteúdo desse vídeo, mas sente que ainda tem algo mais profundo te travando no inglês, tipo aquela voz na tua cabeça dizendo que inglês não é pra ti, então tu precisa assistir esse vídeo aqui do lado. Esse vídeo pode desbloquear a tua confiança de um jeito que nenhuma dica gramatical consegue. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.